Você sabia que a casa bagunçada ela pode atrair mais do que somente sujeira? Além de atrair cansaço, fadiga, exaustão, ela também atrai um estresse e o pior de tudo, ela pode trazer um descontrole espiritual para o teu lar, né? Hoje nós vamos falar sobre como a desordem física, a desordem do ambiente pode afetar a sua saúde, tanto emocional como espiritual e consequentemente também as suas finanças, né? E melhor, gente, nós vamos falar isso hoje e vou apresentar para vocês argumentos bíblicos, né? Isso que eu vou falar para vocês tem fundamentação bíblica. A casa limpa, ela reflete muito também uma vida transformada. E a ordem, ela atrai paz, mas a bagunça, ela atrai forças negativas. Eu prefiro dizer que ela atrai demônios. Isso aqui é para quem se esforça? Não. Isso aqui é para quem não se importa com bagunça, tá? A Bíblia, ela nos ensina que a ordem, ela é fundamental para a vida cristã. Um cristão, ele precisa ter a vida bem ordenada. E a vida bem ordenada não é somente na casa, somente nas finanças, mas em todas as áreas. O cristão precisa ter uma vida bem ordenada. Inclusive tem um texto bíblico que diz, né, que quando um rei estava prestes a falecer, Deus manda uma mensagem para ele e diz: põe a tua casa em ordem. Para Deus é muito importante que nós tenhamos a nossa casa, a nossa vida em ordem. Então, pessoal, e um dos históricos bíblicos que eu gosto muito de falar sobre ordem, que mais nos ensina sobre ordem, está em Êxodo 25, quando conta a história de Deus guiando o povo no deserto, quando Deus libertou o povo de uma escravidão, né? Estavam trabalhando no Egito de forma escrava, trabalho forçados, sabe? E o escravo, ele não tem como cuidar da própria vida, mas Deus queria libertar esse povo. E ao libertar esse povo, Deus deu ordens claras sobre essa trajetória, essa caminhada a Canaã. Hoje nós dizemos que estamos indo para Canaã celestial. Estamos na jornada para a eternidade. E essa jornada também precisa ter uma vida em ordem, uma casa em ordem. E as instruções dadas ao povo por Deus no deserto é também para nós nessa vida. Então, o deserto, essa jornada do povo de Deus no deserto e a forma como Deus instruiu e dirigiu esse povo é um exemplo para nós. E uma das primeiras coisas que nós podemos ver é a ordem de Deus quanto a essa jornada. Ele retira coisas da vida do povo, ele diz para o povo como deve ser essa jornada, ele fala para poder construir um santuário, né? E hoje nós compreendemos que nós somos o santuário do Senhor, gente. Nosso corpo é templo e nossa vida, tudo é dedicado ao Senhor e precisa ser dedicado ao Senhor. Então, quando o Senhor ele instruiu para poder construir ali um santuário para ele mostrou exatamente onde era para estar cada objeto. Aqui fica o candelabro, aqui fica a bacia, aqui, e cada coisa de forma funcional. Cada coisa tinha uma determinada serventia e estava onde era para estar. E isso é um exemplo para nós hoje. Isso é um exemplo de ordem, de casa ordenada. E a casa de Deus, né? O lugar nossa casa também precisa ser casa do Senhor. Precisa ser lugar onde a presença do Senhor se encontra. Porque se naquela jornada rumo à Canaã terrestre, que Deus estava direcionando o povo ali no Egito, se eles estivessem com uma vida desordenada, se eles estivessem como escravos, né, e com bagunça, eles perderiam a presença do Senhor, porque o Senhor não está onde há bagunça. O Senhor, ele prioriza a ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Nós também precisamos ser pessoas ordenadas. Então, ele fala assim, ó: e me farão um santuário onde eu possa habitar no meio deles.
E tudo que eu te mostrar, o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus utensílios, assim você fará. Deus, lá em Êxodo 25, 8 ao 9, ele diz exatamente isso. Ó, eu vou fazer um santuário, vocês façam um santuário para que eu possa morar no meio de vocês. Mas esse santuário tem que ser da forma que eu estou falando, com os utensílios como eu estou dizendo, cada um no seu determinado lugar, para que eu possa habitar com vocês. Então, hoje em dia, né, principalmente nós que nascemos assim, em famílias disfuncionais, que não fomos ensinados desde a infância bons hábitos, né, eu falo por mim, e nós crescemos com uma vida desordenada. Então, quando nós conhecemos o cristianismo, quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, nós compreendemos a necessidade de ordenar a nossa vida, de pôr nossa casa, nossa vida em ordem. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, né, isso aqui é uma jornada, Deus nos purifica, Deus está em nós para poder ajudar a fazer, né, fazer a boa obra. Então, nós precisamos colocar também a nossa vida em ordem. E tem pessoas que, tipo assim, coisas do quarto tá na sala, coisa da sala tá na cozinha, coisa da cozinha tá no quarto. Entende? Aquela bagunça. Porque nós não fomos educados, nascemos como escravos, sabe? Escravos dos nossos próprios hábitos, herdamos dos pais muitas vezes os maus hábitos. A maioria hoje, gente, aqui não é nenhuma crítica, mas na realidade, a maioria hoje, o planeta Terra quase todo, a maioria é indisciplinada, maus hábitos, mal organizados, sabe? Por quê? Porque não foi passado isso para as novas gerações. E nós sofremos com isso. E nós precisamos entender na palavra como voltar aos bons hábitos. Lá em Lucas 11, do 24 ao 26, diz assim, ó: quando o espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando descanso e não encontra, então diz: voltarei para a casa de onde saí. A casa aqui nesse sentido era o corpo daquele homem. Quem estuda as parábolas, quem estuda as histórias de Jesus, os 4 evangelhos, vai entender a história desse homem endemoniado. A aparência desse homem estava totalmente desleixada. Tanto a ordem física dele, do corpo dele, estava totalmente desordenado. Era um homem que diz que os cabelos estavam jogados no rosto, assim. E a casa, que era o corpo daquele homem, era uma casa totalmente desordenada. Então, como é que anda o teu corpo? Como é que anda a tua casa, sabe? Anda em ordem ou desordenado? Porque quando você também... E aqui temos uma lição muito clara, que o espírito impuro gosta de estar nesse tipo de casa. O espírito impuro gosta. E quando você começa a alinhar a sua vida, você não pode afrouxar. Você precisa manter constância e fluir continuamente, colocando tua vida em ordem. Porque esse espírito imundo, impuro, que está na maioria dos lares, quando ele sair desses lares, né, da sua vida, ele vai ficar rodando por aí. E se ele não achar um outro lugar para ele pousar e ficar lá, ele vai falar: eu vou voltar para onde eu estava. E se ele voltar para onde ele estava e te encontrar em desordem, te encontrar a sua vida bagunçada, a sua casa bagunçada, ele volta para fazer morada em ti. E fica pior a situação, porque ele traz mais 7 consigo, 8. Entende? E isso tudo é bagunça, gente. Bagunça atrai espírito impuro, imundo, tanto para a tua vida quanto para todo o teu ambiente. Então comece a cuidar disso. Outra coisa muito importante é que a limpeza, ela provoca ordem espiritual, né? Lá em 2 Coríntios 6,16 diz assim, ó: que acordo há entre o templo de Deus e o dos ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, corpo, templo, morada. Lembra que lá no deserto Deus falou: construa para mim um santuário, faça assim assim para que eu possa habitar no meio de vós. Assim também é o nosso templo, assim também é o nosso corpo. Para Deus habitar em nós, precisamos estar em ordem, porque senão ele se retira.
Ele retira a sua presença e aquela casa que era para ser morada do Senhor se torna morada de demônios. E Ele quer fazer de nós o templo do Deus vivo, né? Então, é necessário que a nossa casa reflita aquilo que nós somos. Se eu olhar para a tua casa hoje, é o reflexo daquilo que tu é. Sabe? Se sua casa está bagunçada, isso aqui eu não falo de uma coisa rara, mas aquela pessoa que está constantemente com o lar em bagunça, ela não tira um momento para organizar, ela não volta as coisas para os lugares. Por quê? Porque não foi ensinada, isso vai alimentando demônio na vida dessas pessoas, por falta de disciplina, de hábito, de constância. E agora, com cristãos em Cristo, Cristo em nós, nos permite a colocar a nossa vida em ordem. Mas nós precisamos manter essa constância, porque senão volta a ser a bagunça que era. Então a nossa casa, ela é uma parte nossa. E ela reflete exatamente como nós somos espiritualmente. E para piorar, gente, porque eu digo que essas coisas atraem demônios, né? Eu creio que o nosso Deus é um Deus da paz, que o nosso Deus é um Deus do bem-estar, né? O nosso Deus é um Deus da saúde e é um Deus de harmonia. Mas quando nós estamos em desordem, nós geralmente ficamos estressados, cansados, fadigados, irritados, e eu não consigo ver Deus agindo numa condição dessa. Se não é Ele, quem é? Entende? Se não é Ele, quem é? Então, quando nossa casa está desorganizada, isso pode criar essa sensação de sobrecarga, cansaço, porque vai muito além do emocional, é um espiritual, é um ambiente carregado. Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência. Sempre eu cresci, não fui ensinada hábitos de ordem e cresci, né, sempre com muita escassez, com muita falta. Então, chegou um momento que eu me tornei jovem, adulta, fui trabalhar fora e eu virei a mulher que trabalha fora, mas o lar, meu Deus, misericórdia. E eu não sabia como organizar minha casa, meu lar. Quando eu despertei para o papel da ordem na minha vida, né, que esse é o desejo do Senhor, que nós tenhamos uma vida em ordem, foi o momento de eu arrumar o meu lar. Nisso eu já tinha mudado para o campo e eu estava numa fase de recuperação de saúde, porque eu adoeci muito fora, porque eu não cuidei do meu templo, não cuidei do meu corpo, então eu adoeci muito e doença física mesmo, a ponto de não conseguir me movimentar direito. E aí vem a palavra do Senhor sobre colocar minha casa em ordem. E na roça, gente, a gente não tem alguém que eu possa ligar e falar assim, a doméstica tem que vir hoje para poder me ajudar naquilo que eu não dou conta. Gente, se você tem condição e não está conseguindo manter sua casa organizada, paga alguém para que te ajude a fazer isso, sabe? Chame alguém para te ajudar a dar uma geral. Se você não conseguir, né? Mas se você conseguir, faça. E às vezes a sua vida tá tão acumulada, mas tão acumulada que você desiste no caminho, começa de novo, desiste, e às vezes você se cansa demais porque você entra praticamente em desespero e vê que é muita coisa. Entende? Principalmente para mulheres assim como eu, que tem essa dificuldade, que sempre trabalhou fora, sabe? Tenha paciência contigo mesmo. Deus te acordou, você está acordada, você entende a sua obrigação de colocar a tua casa em ordem, e a partir de agora você precisa agir dentro do teu tempo, dentro daquilo que você tem disponibilidade. Se você tem condições, pague alguém para te ajudar, né, a colocar a tua casa em ordem, fisicamente falando. Mas se não, vai fazendo de pouco, porque na época que eu comecei, gente, eu ficava praticamente desesperada. E para piorar, eu ficava em pé 2, 3 horas, o corpo já não aguentava, porque eu tinha um problema de saúde. Então o corpo não aguentava, então eu sofria muito, eu chorava, né? E era muito ruim isso. E isso porque meu marido sempre me apoiou, me ajudou, sempre foi uma pessoa muito bem organizada, mas eu não. E aí,
você vai colocando a sua vida em ordem, organizando a tua casa, organizando o teu lar, inclusive no meio de toda essa minha luta para manter uma vida em ordem, conciliar todas as coisas, o Senhor me instruiu a fazer minha vida em ordem, que ele é um plano financeiro, não somente para as finanças, mas para também organizar a sua vida, a sua rotina, a sua comida, seu cardápio, suas compras no mercado, tá tudo aqui. Muito bom, e se você quiser saber mais, clica aqui que eu acredito que já vai estar disponível. Então, gente, é muito necessário que a gente tenha uma vida em ordem para a gente ter paz. Porque isso aqui não é só biblicamente, né? Mas a ciência também diz isso. E a Bíblia para mim é o principal fonte de estudo, tá? Para mim é o estudo mais seguro que se tem. Mas a ciência também diz isso, que quando você está no meio da bagunça, você não compreende as coisas direito, né? Seu cérebro, ele fica cansado, fica exausto. Então às vezes você está dentro de casa, você não fez nada, sua casa está uma bagunça, a pia está desse tamanho, o chão está sujo, a cama está assim, tem uma cadeira de roupa jogada cheia de roupa, e aí você está assim estressado, no limite. Você está estressado e no limite, mas você não compreende porque você está assim. É porque seu ambiente está pesado, está desorganizado. E lembra que eu falei? A presença do Senhor se retira. O Senhor, ele é um Deus de ordem. Você precisa estar ordenado, você precisa também cuidar do seu interior, cuidar da sua espiritualidade, porque também quanto mais você crescer espiritualmente, a semelhança de Cristo, de Deus, né, ao seu caráter, mais organizado você também se tornará. Então, Filipenses 4,7 diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós temos uma vida ordenada, quando nós temos uma vida com Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai começar a fluir em nós, em nosso lar, em nosso ambiente, sabe? E para concluir, tem um salmo que eu gosto muito. Esse salmo fala de paz, paz para dormir. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança ou repousar seguro, né? Esses salmos, eu usei ele bastante tempo, quando eu tinha insônia. Então eu repeti esse salmo para dormir e tal. Só que hoje eu compreendo o que é realmente ter paz em Deus. Quando você tem uma vida que você não tem dívidas, quando você não vive uma vida para agradar os outros e nisso se colocando em dívidas, se colocando em situações difíceis, mas quando você passa a viver com propósito, alinhando, né, organizando sua vida de acordo com aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus tem para você, você começa a ter paz verdadeiramente. Seu descanso é um descanso do fundo da alma. É um descanso do espírito, que as pessoas não conseguem nem entender. Então, assim, para você ter esse tipo de paz, você precisa começar organizando sua vida. Porque a bagunça, ela atrai pobreza, ela atrai doença, ela atrai cansaço, estresse, ela atrai demônios. Mas a limpeza, ela atrai ordem, descanso, paz, saúde, sabe? E tudo isso nós conseguimos aprender ali no santuário. A mensagem do santuário é uma mensagem profética. Mas a Bíblia, ela não é somente profecias, elas são lições práticas para o nosso dia a dia. Eu tenho outros canais que eu explico profecias, mas esse canal em específico, eu falo de lições práticas para a nossa vida. O meu crescer, o eu como pessoa, né? Eu como ser humano, eu como filha de Deus, tá entendendo? Como eu posso me desenvolver, né, em Cristo Jesus para poder viver realmente a vida de acordo com o propósito dele. A profecia serve para nos alertar de tempos, épocas que estamos vivendo, mas nós não podemos desleixar da nossa vida diária, da nossa transformação diária, da nossa busca incessante de Cristo realmente em nossas vidas todos os dias. Então, eu te convido, gente, a pegar essa lição que Deus deu ao povo de Israel no deserto e ter uma vida transformada, começando com a limpeza da tua casa.
Limpe tua casa, comece pelas coisas menores. Eu aconselho começar pela cozinha, depois você vai para banheiro, quarto, sabe? Comece. É o livro Orientação da Criança, um livro muito bom. Fala que pra gente organizar primeiro a cozinha. Então, a cozinha limpa, tudo já dá aquele ar bom. Então começa devagarinho e vai organizando, não precisa se desesperar e fazer tudo de uma vez, mas vai fazendo e vai colocando, criando esse hábito de manter-se ordenado, uma vida bem ordenada, uma casa bem armada. As brigas vão desaparecer, sabe? Aquela chave que você não sabe onde está, onde colocou, a bolsa, o documento. Isso vai parar de existir na tua vida a partir do momento que você começar a colocar a sua vida em ordem de forma intencional. Procure um lugar para cada coisa. Olha, aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar chaves, aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar minha bolsa, aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar documentos, aqui eu vou arrumar meu guarda-roupa, aqui, sabe? E desfaça também dos excessos. Excesso sem serventia, desfaça. Quando Deus construiu, deu as instruções para construir um santuário, Ele não pediu para ficar enchendo de coisas, não. Ele deu ordens para que cada utensílio tivesse sua serventia. Então você não precisa encher sua casa de coisas. Inclusive a ciência diz que quando você enche sua casa de coisas desnecessárias, falta espiritual, falta emocional aí dentro de você, onde você precisa entender a sua identidade. Inclusive nesse canal nós temos um vídeo que eu falo sobre identidade. Você precisa assisti-lo, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê o seu joinha. Veja o nosso planner, se já está disponível aqui embaixo. E compartilhe, não deixe de se inscrever. O YouTube ele entrega mais canais que tem a interação do público. E se vocês continuarem interagindo, mais eu vou vir fazer conteúdo, porque eu não posso ficar também gravando para quem não quer, né? Então, se você achou interessante, se fez sentido para você, dê seu joinha, comenta, compartilha. E eu tenho certeza que você vai estar ajudando muitas pessoas ao fazer isso. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.